Olá, eu sou Patrícia Matos, sou pesquisadora da Embrapa Florestas e vou conversar hoje sobre a dendrocronologia de espécies da Amazônia. Vou apresentar os resultados que nós temos de projetos desenvolvidos nos últimos 8 anos com parceiros na Amazônia. A dendrocronologia é o estudo da árvore no tempo, é o estudo dos anéis de crescimento, identificando a idade e o crescimento dessas árvores de forma retroativa, entendendo como a árvore cresceu ao longo do tempo. O reconhecimento das camadas de crescimento vem de muitos anos atrás. Então, desde Teofrastos, que era discípulo de Aristóteles, lá em anos antes de Cristo, 200 anos, 300 anos antes de Cristo, já havia o reconhecimento da formação das camadas de crescimento, de visualização de camadas de crescimento. Ao longo desses anos, desde lá até agora, muitos pesquisadores, algumas pessoas ilustres como Leonardo da Vinci, também relataram as camadas de crescimento em árvores, normalmente em espécies de clima temperado. A dendrocronologia, como nós conhecemos hoje, na verdade, teve início com um astrônomo do Arizona, que se chamava Andrew Douglas, que no início do século passado foi para o Arizona para acompanhar a construção de um observatório. E ele reconheceu em madeiras que eram trazidas para a construção desse observatório, ele reconheceu alguns padrões que se repetiam, padrões de sequência de anéis largos e estreitos, padrões de formação dessas madeiras que se repetiam. A partir do estudo com essas madeiras, ele propôs um dos princípios da dendrocronologia, como é reconhecido atualmente, que é o princípio da datação cruzada. Esse princípio, ele se aplica não apenas em madeiras que crescem em ambiente de clima temperado, mas também se aplica nas nossas madeiras. Então, a identificação das camadas de crescimento e o reconhecimento se essas camadas são de formação anual ou não, tem que seguir padrões de uma metodologia muito bem definida, e é isso que eu vou descrever agora, como nós fazemos para aplicar a dendrocronologia, como é reconhecida como ferramenta atual, que pesquisadores do mundo inteiro aplicam, como que nós estamos aplicando nas madeiras da Amazônia. Atualmente a gente tem, na dendrocronologia atual, 7 princípios básicos. Então a datação cruzada é um deles, é a formação, reconhecimento do ano de formação de cada camada de crescimento, entendendo pelos padrões que essas árvores se aplicam. Então, como nós não temos a sazonalidade marcada por o inverno e o verão, como é reconhecido em clima temperado, em que muitas coníferas que as pessoas conhecem com a formação de anéis em camadas de claro e escuro, né? aquela distinção muito nítida de coníferas na formação das camadas, como que nós definimos que as nossas madeiras realmente têm uma camada anual de crescimento? Então, algumas características do ambiente têm que ser consideradas antes de nós definirmos um local de coleta. O que nós buscamos? Nós buscamos, como primeira seleção de um local, considerando que a gente não conhece se são espécies que nunca foram estudadas em relação à formação anual ou não de camadas de crescimento. Então, o que nós buscamos para identificar um local apropriado para coleta, como a primeira seleção, é se esse local tem uma sazonalidade climática marcante. Então, nós buscamos um local que tenha, por exemplo, uma estação seca bem definida ao longo do ano. Essa é a característica da região do Mato Grosso em que nós estamos fazendo coleta e em que nós estamos trabalhando.
A outra característica, quando a gente tem um pouco mais de literatura disponível sobre uma determinada espécie, é se é uma espécie que tem uma sazonalidade fenológica também anual. Isso também é um indicativo de que a gente pode ter uma camada de crescimento anual. Então, a gente vai buscando alguns indicativos de que aquela árvore também tem um comportamento de crescimento em diâmetro, de crescimento radial, também acompanhando uma sazonalidade da disponibilidade do que for mais limitante para o seu crescimento, e no caso a gente indica que se houver um período de déficit hídrico marcante, a limitação será o déficit de água. E uma das aplicações básicas é que depois de medir, a gente também faz a triagem e aplica a datação cruzada, que é esse princípio que eu comentei, proposto ou estabelecido pelo pesquisador Andrew Douglas, em que a gente consegue realmente confirmar a formação anual ou não das camadas de crescimento da série que nós acabamos de medir. Então, tendo um procedimento mínimo para essa triagem, a gente tem outros procedimentos de segurança que são aplicados, né, que nós temos o cuidado à medida que esse material vai sendo analisado. Então, a gente identificando um local de coleta apropriado, a gente tem que ter também a definição clara do objetivo do estudo que nós queremos conduzir. Se o objetivo do nosso estudo for entender como a planta, a correlação, por exemplo, do crescimento com a disponibilidade de água, nós não poderemos nunca coletar amostras num ambiente em que ela não tenha déficit hídrico. Se nós queremos entender como é o comportamento do crescimento daquela espécie numa diversidade de ambientes, considerando o potencial em que ela pode ocorrer em características ambientais diferentes, e nós coletarmos amostras em apenas um ambiente, nós também não vamos ter resposta, porque nós não vamos estar avaliando, nós não estaremos avaliando aquela diversidade que nós imaginamos para o trabalho. Então, a gente não pode definir o objetivo do trabalho, como qualquer pesquisa, a gente não pode definir o objetivo depois que a coleta foi feita. A gente tem que definir o objetivo do trabalho antes de coletar as amostras, antes de identificar os locais que nós vamos coletar essas amostras. Nosso objetivo de trabalho aqui no laboratório é subsidiar trabalhos ou pesquisas com manejo florestal. Então, o que nós precisamos é definir o crescimento potencial ou máximo ou ideal de cada espécie em diferentes ambientes. Então, nós buscamos ambientes que tenham sazonalidade climática, porque nós queremos que as camadas de crescimento sejam anuais, mas a gente não busca, não tem trabalhado com, por exemplo, a dendroclimatologia, que seria o estudo da formação dos anéis em função de restrições em variáveis climáticas. E também, em função do estudo que se pretende trabalhar, nós precisamos identificar a espécie que nós queremos trabalhar. Algumas espécies, elas não são adequadas para estudos com dendrocronologia, porque os anéis são, às vezes, indistintos, algumas espécies não apresentam anel distinto, teriam outras formas de trabalhar com essas espécies. Na forma como nós trabalhamos, que é com a leitura e medição dos anéis de crescimento, é importante que nós tenhamos a possibilidade de delimitar esses anéis na prática. Então, esse é o próximo passo a partir do momento que nós identificamos área potencial que nós definimos, que nós vamos trabalhar com dendrocronologia, a gente define o objetivo, define o local e define a espécie que vai ser trabalhada. A partir desse momento, nós temos que identificar
coletar as amostras, e aí é muito importante que a gente defina a coleta de amostras também compatível com o tipo de trabalho que nós queremos. Se nós queremos, como é o caso dos nossos trabalhos, identificar o potencial máximo daquela espécie para crescimento, nós precisamos coletar árvores que tenham vencido a barreira da competição. Se nós formos trabalhar com competição, nós temos que ter árvores em diferentes níveis de competição para entender o crescimento. Mas não adianta nós trabalharmos com árvores que ficaram suprimidas ao longo de toda a vida, considerando que ela vai ser o potencial máximo da espécie. Ela não será. Ela não teve oportunidade de crescer e apresentar ou mostrar o seu máximo crescimento. Então, nós buscamos árvores com boa formação de copa, que estejam no dossel superior, que não tenham presença de ocos, que não tenham presença de danos, e a partir daí nós coletamos amostras sem a influência das raízes. A gente não coleta nunca com influência, por exemplo, de sapopemas. A gente busca diâmetros que estejam próximos do que seria o DAP. Nós não cortamos na altura do DAP de árvores comerciais, porque normalmente nossa coleta é feita em árvores autorizadas para corte em planos de manejo aprovados, mas nós buscamos diâmetros que permitam essa análise sem comprometer a tora principal. Então, o mais próximo do que seria o diâmetro no DAP, ou que seria na altura correta de coleta, sem influência das sapopemas, mas sem comprometer a tora comercial. Esse disco ele tem que ser tirado transversalmente ao eixo da árvore, e depois de seco, normalmente seco a temperatura ambiente, ele terá que ser polido, e muito bem polido. Então a gente passa por um processo de polimento em lixadeira de mesa, lixadeira maior, e depois o refino, o polimento com lixas em que o próprio aluno ou o técnico que vai medir faz o polimento refinado manual. Nós também temos a possibilidade, esse que eu comentei é quando nós pegamos os discos, né? Quando a gente tira amostras de discos inteiros, que é o que a gente tem trabalhado, normalmente para manejo. Mas nós também podemos tirar amostras com um trado de incremento, que seriam amostras não destrutivas, como nós chamamos. Não destrutivas porque não demanda a derrubada da árvore. Então esse trado nós já usamos em amostras de árvores que são proibidas de corte, como a castanheira, de um trabalho também desenvolvido no estado do Mato Grosso, em diferentes regiões. Então essas amostras, elas têm 5 milímetros de espessura e são coladas num suporte, e elas também passam, após secagem, elas também passam por polimento para visualização dos anéis, com um maior nível de dificuldade, considerando que não é possível visualizar todo o disco, identificar a formação do anel ao longo de todo o disco, mas com a facilidade de poder trabalhar com espécies que não se poderia saber o crescimento, pelo menos tem as informações, e muitas vezes com datação a gente recupera toda a formação com bastante segurança. Então, algumas dicas que a gente passa e o procedimento que a gente tem para começar a trabalhar com uma espécie nova. Então, primeiro a pessoa, o aluno que vai começar a trabalhar com dendrocronologia, ele tem que ter um conhecimento básico de anatomia da madeira. E tem que ser muito bem treinado. Então, uma das limitações primeiro é ter o conhecimento básico, segundo ter o treinamento adequado para visualização daquelas camadas e perceber a necessidade de aprimorar a qualidade do preparo
caso ele sinta a necessidade de aprimorar o polimento, quando a amostra ainda está levemente riscada e ele precisa aprimorar isso. Ele só percebe quando ele está bem treinado. Então, observando aqui uma amostra que veio da Amazônia. Essa amostra, a gente consegue perceber que o centro está bem deslocado, é uma amostra excêntrica. Por esse motivo que a gente precisa trabalhar com 8 raios e muitas vezes a gente precisa complementar a linha do raio um pouco deslocada para que a gente consiga pegar todos os anéis de crescimento, pelo menos em um dos raios. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a amostra não destrutiva, a gente não sabe aonde está o centro da árvore. A gente pode até ter um indicativo se ela estiver numa encosta. A gente pode ter um indicativo da posição desse centro, do deslocamento desse centro. Mas se nós tivermos uma amostra tradada nessa direção e uma nessa direção, nós não teremos a informação dos raios maiores. Aqui, quando nós trabalhamos com disco, nós conseguimos compor o crescimento médio de todos os anos, porque nós vamos medir cada ano e datar os anos nos diferentes raios e fazer a média do incremento radial por ano, a partir da datação, não apenas a partir da datação entre raios. E, posteriormente, essa série datada será datada entre árvores. Então, a partir do momento que nós marcamos aqueles 8 raios, nós fazemos a conferência. Então, um aluno que foi treinado marca o limite dos anéis e eu confiro todas as marcações de pelo menos um raio para que ele faça o ajuste das marcações. A partir daquele momento, o disco está preparado para vir medir. E a medição é feita usando um microscópio, uma lupa, um microscópio estereoscópico, a mesa de digitalização, que trabalha com deslocamento e tem uma precisão de 1/100º de milímetro, e o programa associado a ela, que registra todos os incrementos que vão sendo marcados, que nós estamos vendo com o microscópio, definindo o limite e marcando cada anel de crescimento em cada raio. A partir da obtenção dessas séries medidas, nós fazemos a datação cruzada entre as séries de cada raio gerado. Então, se for de um disco, como eu comentei, 8 séries por disco, ou se for de amostra não destrutiva, 2 séries por árvore. Nós fazemos a datação e o que nós fazemos na datação é a comparação entre séries usando uma planilha eletrônica. Então, nós fazemos a comparação visual do padrão de crescimento dessas séries, observando que não é o ajuste ano a ano se repetindo o comportamento de crescimento, e sim o padrão de séries, de trechos dessas séries, em que se reconheça o mesmo padrão de crescimento. Por exemplo, aqui no exemplo da planilha que eu estou mostrando, uma das séries, em 1999, ela não tinha esse anel e ela estava com os anos mais recentes deslocados em relação ao padrão das outras séries que estão sendo comparadas. A partir do momento que nós inserimos um zero, um anel vazio ali naquele trecho onde eu marquei em vermelho, com um círculo, os padrões estão respeitando, estão sincronizados entre séries. Isso é o procedimento de datação. Pode ser feito com a planilha eletrônica, muito fácil quando as séries são mais curtas, ou quando são mais longas, que fica mais complexo, usando um programa próprio para esse tipo de datação, que é o COFESH, que foi desenvolvido para dendrocronologia, para datação entre séries de crescimento.
somente a partir daí que nós temos a possibilidade de usar esses dados de crescimento para o ajuste de modelos de crescimento ou alguma outra finalidade que se queira ter para trabalhar com essas séries de crescimento. Aqui no exemplo eu mostro uma série de dados de várias árvores que foram coletadas e vocês podem observar que a nuvem de pontos, cada pontinho desse é um ano medido, né? É a informação de crescimento de um dos anos daquelas árvores todas medidas, formam uma coleção de dados, uma coletânea de dados que mostra com clareza qual o padrão de crescimento daquela espécie que está se estudando para aquele local. Então, a gente consegue ajustar com muita precisão modelos de crescimento em cima desses dados, como vocês podem ver aqui. No caso, nós estamos aqui mostrando que nós testamos vários modelos e apenas a partir daí que nós vamos selecionar o modelo que mais se ajusta àquela coleção de dados. Então, os dados de crescimento podem vir daqui, como podem vir de parcelas permanentes. Mas observem que se nós trabalhássemos com parcelas permanentes, nós não teríamos nunca uma coleção de 200 anos de dados respondendo diferentes classes geométricas como nós temos aqui com o estudo dos anéis. Quando nós recompomos o crescimento de toda uma árvore ou de várias árvores, a resposta é muito mais precisa para o ajuste do modelo de crescimento como nós temos aqui. Então, mostrando aqui o que nós já fizemos, aqui alguns exemplos das espécies que nós já ajustamos modelos, aqui eu estou mostrando apenas 5, mostrando que a partir desse entendimento de qual o modelo que melhor se ajusta, nós conseguimos ver, por exemplo, que algumas espécies como o cambará têm um ciclo mais curto em relação a diâmetro. Então, o diâmetro ideal, o diâmetro máximo que ela atinge como padrão da espécie é muito menor do que, por exemplo, quando a gente observa o cedrinho ou a mescla, que conseguem atingir a garapeira, que conseguem atingir diâmetros maiores, principalmente aqui no caso do meu exemplo, o cedrinho, que atinge diâmetros muito maiores do que o cambará, diâmetros após ou antes do período de senescência, antes do ponto de inflexão do máximo da espécie. Então, o que nós buscamos com esse estudo de crescimento é identificar os pontos ótimos, os pontos que seriam decisivos para o entendimento do ciclo biológico que essas espécies têm como padrão. Nós também conseguimos ver aqui que quando nós temos esses dados de crescimento, além da equação de crescimento, nós conseguimos também, fragmentando esses dados por árvore, nós conseguimos identificar os diâmetros com maior resposta de crescimentos, os diâmetros daquele período em que a árvore cresce com maior velocidade, né, os diâmetros ótimos de crescimento. Então, alguns exemplos aqui na garapeira, mostrando diâmetros ótimos na classe de diâmetro, por exemplo, de 30 a 40 centímetros. Aqui o centro de classe mostrado como 35 centímetros. Nós também conseguimos identificar o tempo de passagem entre classes. E com isso, a gente consegue associar a informação para perceber qual seria a estrutura mínima a ser deixada numa determinada área de manejo, para realmente calcular o quanto que deveria ficar, né, como estrutura mínima após pós-corte, para realmente conseguir recuperar o crescimento daquele material de crescimento até o próximo ciclo. Então, tendo essas séries de crescimento, nós também temos a possibilidade de correlacionar o incremento médio anual, a curva de incremento médio anual, com a curva de incremento corrente anual, identificando a maximização, o ponto de maximização do diâmetro
para cada espécie. Então, por que isso é importante? Porque tem espécies que a maximização ocorre em diâmetros muito menores do que a legislação exige como mínimo. Tem outras que o diâmetro maximiza depois. Então, cada espécie tem um comportamento e tem uma resposta diferente, sendo importante que essa orientação de manejo respeite a biologia de cada espécie. E aí sempre vem a pergunta, mas aí nós vamos precisar fazer isso para todas as espécies para definir o manejo? Não, o que a gente vislumbra como interessante é definir isso para aquelas espécies comerciais de determinada região. Por exemplo, na região de Sinop, que é na microrregião de Sinop, onde nós estamos desenvolvendo esse trabalho, tem 10 espécies potenciais máximas. A gente já fechou praticamente as 10, a gente está com 8 ou 9 espécies estudadas. Esse indicador já possibilita definir o manejo de praticamente toda a área, né? As outras pode ser por semelhança. À medida que forem sendo feitos novos estudos, vai complementando e vai aprimorando essa orientação de manejo. Claro que atualmente a legislação ainda não permite e nós precisamos aprimorar, ampliar os estudos, mas mais importante ainda é trazer essa discussão junto aos órgãos locais, aos técnicos estaduais, para que seja possível implementar essas respostas que nós já vimos diferentes na prática no manejo florestal. Então, nós temos algumas premissas para o nosso trabalho. Uma delas é que a recuperação do volume de madeira que sai num plano de manejo, ele depende substancialmente do ritmo de crescimento das espécies e da estrutura remanescente deixada para o próximo ciclo. A segunda é que cada espécie tem um potencial de extração para cada sítio. É importante que a gente entenda isso. Cada sítio pode ter uma resposta de crescimento diferente para aquela determinada espécie. A gente tem que conhecer, tem que saber que o crescimento da espécie a gente tem que identificar qual o diâmetro ou qual o crescimento máximo potencial para cada uma das espécies que nós estamos trabalhando. E devemos também identificar qual o ciclo ideal para cada espécie, a partir um ciclo produtivo, evidente, né? Que cada espécie possa ser trabalhada dentro do corte que está se planejando. E entendendo que o limite fixo de volume para toda a Amazônia subestima ou superestima, dependendo do sítio que nós estamos trabalhando. Então, chegando ao fim da nossa apresentação, eu só reforço que é importante trabalhar não apenas com crescimento, mas com a informação da estrutura da floresta. É importante que esse dado venha do censo florestal de cada área que será manejada, porque cada ambiente tem uma estrutura diferente, uma diversidade de espécies. Muitas vezes a florística tem pesos de participação com espécies, de cada espécie a proporção é diferente, e a partir daí trabalhar com a taxa de corte, entendendo que nós precisamos ter uma estrutura que seja possível recuperar o crescimento no tempo do ciclo que está sendo trabalhado.